Olá, supervendedores, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Semana passada nós colocamos em guerra o inbound marketing versus o outbound marketing. E hoje nós vamos entender, nós vamos colocar em competição field sales versus inside sales. Qual é a melhor solução para a sua equipe comercial? Então roda a vinheta, vamos começar! Então, começando o nosso conteúdo, vamos contextualizar. Tanto o Inside Sales quanto o Field Sales são processos comerciais. Ou seja, é como uma venda vai ser feita dentro da sua empresa. Não está necessariamente relacionado a vendas internas versus vendas externas. Porque vender internamente ou externamente é um método, ou seja, eu estou dentro da empresa e faço telemarketing ou eu faço visitas no meu cliente. A gente precisa entender que quando a gente olha para o Inside Sales ou para o Field Sales, é uma diferença grande dessa metodologia mais antiga, porque é o processo. E quando a gente fala de processo, a gente fala de metodologia, do passo a passo necessário para que uma venda seja efetuada. Eu não vou aprofundar no que é o processo comercial, porque a gente tem vídeos no nosso canal, inclusive tem um aparecendo nesse momento, que explica muito bem essa diferença. Tamo junto? E agora falando especificadamente do Inside Sales. O Inside Sales acontece quando uma venda ou quando o seu processo comercial ele é inteiramente interno da empresa. Inclusive ele pode ser remoto. O que eu quero dizer com isso? Toda a etapa de prospecção, abordagem, conexão, levantamento de necessidade, a apresentação da proposta de valor e a negociação acontece através de ferramentas de tecnologia, porque são internas dentro da empresa. Então eu vou usar telefone, e-mail, CRM, calls com os meus clientes para fazer uma venda. Em contrapartida, a gente tem o Field Sales, que é quando o processo de uma venda é feito presencialmente na frente do cliente. Ou seja, todas as etapas da venda que eu citei agora há pouco são feitas na frente através de uma visita técnica, uma visita em que eu vou até o cliente para efetuar uma venda. Então eu vou dar um exemplo aqui de Inside Sales. Quando você compra o nosso treinamento de vendas, ele é um processo de Inside Sales. Eu não preciso necessariamente te visitar para que você tome a decisão de estudar vendas conosco. Aliás, deixa eu aproveitar para fazer o meu jabá. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o nosso treinamento Como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora. Faço questão de você conhecer o nosso treinamento. Tamo junto? Se eu vou vender, por exemplo, um carro ou um apartamento onde eu vou ter um contato com o meu cliente, a gente está falando de um processo de Field Sales. Eu até vou dar um exemplo melhor. Vamos imaginar que você trabalha com maquininha de cartão de crédito, né? Que é um segmento que o Daniel, meu parceiro de podcast de Papo de Vendedor, conhece muito bem. Quando ele trabalhava nesse setor, os vendedores iam até o comércio para poder fazer a prospecção, abertura, desenvolvimento da venda presencialmente. Então são metodologias para que você venda, só que completamente diferentes. Uma internamente, a outra externamente. E olha só, falei rapidinho, quero voltar. Falei do nosso podcast Papo de Vendedor, tá aparecendo aqui na tela. Quero te convidar a conhecer o Papo de Vendedor. Só procurar no Spotify, no Google Podcast ou na Apple Podcast. Inclusive nós temos 2 episódios que complementam este vídeo. Um falando sobre Inside Sales e outro falando sobre Field Sales. Se você quer aprofundar esse conhecimento, são 45 minutos de cada conteúdo falando sobre as metodologias. Fechando esse vídeo, abra o seu Spotify e procure Papo de Vendedor. Tamo junto? Agora eu vou responder a pergunta de qual é o melhor. Na verdade, assim como aconteceu no vídeo anterior de inbound versus outbound, não existe um melhor. Existe aquilo que faz sentido para a sua operação comercial. E para te ajudar a definir, eu vou citar 3 exemplos. E o primeiro exemplo é o exemplo da EagleX. A EagleX é uma consultoria de marketing e vendas. E o processo comercial dela é feito parte internamente e parte externamente, ou seja, é uma metodologia híbrida. Como é que a gente começa? A gente começa com uma primeira reunião de qualificação e depois a gente faz uma segunda reunião de apresentação de proposta de valor.
Essas reuniões aqui podem ter de 7 a 10 dias de diferença e podem ter até 3 trocas com o cliente, ou seja, uma reunião, uma call, um telefonema, mais a segunda call, ou se não e-mails, enfim, tem várias cadências de comunicação dentro dessa primeira etapa. Só que a gente percebe na EagleX que as vendas acabam sendo realizadas quando a gente faz uma visita presencial à empresa do nosso cliente. Muito porque nós estamos localizados no estado de São Paulo, então a gente consegue se locomover, então ali 75%, 80% das vendas são fechadas presencialmente. Então é um mix. A gente fez esse formato porque traz uma conversão maior. E é esse o ponto que você precisa estar atento. Você precisa encontrar o modelo que mais te ajuda a converter, que mais te ajuda a vender. Por isso que eu disse que não existe o melhor ou o pior. Segundo exemplo, eu citei rapidamente dos super vendedores aqui e quero falar um pouco mais para você de como funciona. Quando você clica no link que está na descrição desse vídeo, você acessa a nossa página que explica como funciona o nosso treinamento. Essa página tem um convite para você preencher os seus dados num formulário. Basicamente, você vai falar o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. Na sequência, você é convidado a ir para a página de vendas do treinamento, que é uma página online. Muitas pessoas acabam comprando de forma automática, mas uma parte dessas pessoas não compram. E aí, o nosso time de vendas entra em contato para conversar sobre a nossa formação e para ajudar você a tomar a decisão. Geralmente é o time da Lu que faz isso. Em algumas negociações, tanto eu quanto o Daniel, a gente acaba conversando com o cliente também. Então esse é um processo 100% interno. Ele acontece inclusive de forma remota. Eu estou em São Paulo, o Dani está em Sorocaba e a nossa equipe está espalhada pelo Brasil. Então você não precisa necessariamente estar no mesmo ambiente físico para que a venda aconteça. E o último exemplo é um exemplo de um cliente nosso. Eu não vou falar o nome da empresa porque a gente não tem permissão para fazer isso, mas é uma empresa que trabalha no segmento de educação. Então o processo dela é muito dividido em 2 etapas. A primeira etapa é uma reunião de qualificação e de apresentação do valor do produto. E a segunda reunião é uma reunião fisicamente no cliente. Ou seja, o consultor comercial vai até o cliente para poder fechar a venda. É uma venda que tem um contrato de fidelidade de 3 anos. E por que eles optaram por trabalhar dessa forma? Porque antigamente, antes deles fazerem esse modelo híbrido, o vendedor passava muito tempo fora. Então ele pegava o avião, saía de São Paulo, ia, por exemplo, para Natal, Rio Grande do Norte, e ele ficava uma semana lá. E às vezes ele visitava 2 escolas por dia, às vezes uma escola, às vezes tinha vendedor que enforcava o dia e ia para a praia. Então a empresa tinha um custo de venda muito alto. Quando a gente tinha, dentro das premissas do projeto que a EagleX desenvolveu, era diminuir o custo de aquisição de cliente, quando a gente coloca a metodologia de Inside e Field Sales juntas, a gente percebe que o vendedor continua indo fazer a visita em Natal, mas de uma forma muito mais estratégica. Ele vai num dia e volta no outro e faz 6 visitas. Então a gente conseguiu diminuir o custo de aquisição por ter moldado o processo comercial dessa empresa. E é esse ponto que eu quero levantar para você. Será que não é a hora de você olhar para o teu processo e enxergar como você pode tirar melhor proveito da sua venda? Hoje em dia é muito mais fácil você fazer uma venda online do que era antigamente. Muito porque a pandemia, o coronavírus, acabou acelerando a transformação digital. E antes, quem não gostava de fazer uma videoconferência, aprendeu em 2020 a usar essa ferramenta e entendeu que ela funciona. Então é cada vez mais possível você optar pelo Inside Sales e usar a visita estrategicamente para fechar negócios. E o ponto desse vídeo é justamente esse, é te ajudar como gestor, como empreendedor, como vendedor, ter maior domínio sobre a melhor solução para o teu negócio. E se você tiver alguma dúvida, faz um comentário aqui no nosso YouTube ou mande um e-mail para contato@supervendedores.com.br, coloca no título ali processo comercial que eu vou ter a honra, o prazer de responder você pessoalmente, porque essa é uma atividade que eu acabo exercendo dentro dos Supervendedores. E para finalizar, você já sabe, aproveita para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assinar as notificações
clicando no sininho, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente publica aqui no canal. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!